Muito bem, hoje Deus tem para nós uma palavra muito simples, mas muito poderosa em Deus. Eu acredito que todos os anos estamos encerrando uma jornada, eu acredito que todos os anos nós precisamos e devemos separar um versículo, né, aquilo que vai nos dirigir durante o ano. Eu aprendi com um bispo, certa ocasião, e nunca mais esqueci. E todos os anos, Daniel, eu separo um versículo e aquilo permaneço meditando naquele versículo por várias e várias vezes durante o ano. Isso tem feito uma diferença muito grande na minha vida. E sempre escolho uma palavra, sabe? Você pega uma palavra, né? Qual que é a palavra que você vai te dirigir em 2022? Fica só aqui uma dica. Mas o texto, eu vou ler o texto que eu meditei o ano todo com vocês, 1 Crônicas, capítulo 4, no versículo 9 e 10. É um texto muito interessante que a Bíblia vem trazendo a genealogia de o povo de Israel, das tribos de Israel, e de repente ele para na tribo de Judá, vai citando as gerações da tribo de Judá, e de repente 2 versículos abrem uma janela para a genealogia de Judá, muito interessante, e eu quero ler esses 2 versículos, se você talvez não conheça. Versículo 9 de 1 Crônicas, no capítulo 4, diz: houve um homem chamado Jabes, ou Jabes, mas Jabes, um homem que foi uma pessoa muito respeitada da sua família. A sua mãe pôs o nome dele de Jabes, como queira, porque ela havia sofrido muito durante o parto. Mas Jabes orou assim ao Deus de Israel. Esta é a oração muito poderosa na terra, e que com certeza Jabes era um homem de oração, um homem que tinha muita relacionamento com Deus, intimidade com Deus, ou melhor, através da oração. A oração que ele faz é a seguinte: ó Deus, abençoa-me e dá-me, não colocou aqui não, né? E me dá-me muitas terras, algumas versões que alargue as minhas fronteiras, fica comigo e livra-me de qualquer coisa que possa me causar dor. E Deus atendeu a sua oração. Queridos, uma oração que tem 4 pilares muito poderosos. Uma oração que você olha, uma oração muito simples, mas uma oração que Deus estava com seus ouvidos atentos, inclinados seus ouvidos, e ouviu a oração de Jabes. É tremenda essa oração, e é interessante que esse texto inicia dizendo que ele era o mais ilustre entre os irmãos, ou seja, o mais respeitado, o mais honrado entre os irmãos. Esse homem, Jabes, era diferenciado entre os outros. A Bíblia chama de ilustre. Uma pessoa ilustre é uma pessoa nobre, que tem nobreza nela. E quando fala de nobre, eu não posso deixar de citar Isaías, quando o profeta diz que os nobres planejam coisas nobres, e na sua nobreza permanecerá. Outras versões diz perseverará. As duas coisas andam juntos. Quem persevera permanece, quem permanece persevera. E é interessante que este homem, sendo o mais ilustre, a Bíblia diz, o mais respeitado dos irmãos, e a sua descendência como tribo de Judá, era uma pessoa nobre, diferenciada. Os nobres têm planos. Quais são os seus planos para 2022? Nós daqui a pouco, no final, nós vamos ungir e vamos entregar, caso você vá fazer os seus planos e metas de 2022, como fizemos em 2021, nós vamos também incentivar você a que você estabeleça nesses dias, encerrando uma jornada, iniciando uma outra jornada, que você faça planos da sua vida espiritual, emocional, familiar, financeira, física, todas as áreas, as principais áreas estarão nesse papel. E nós acreditamos muito, e quando a Bíblia fala da nobreza, uma das características de uma pessoa nobre é aquela que tem planos,
estabelece planos e persevera nos seus planos, é resiliente nos seus planos. Quantos planos nós fizemos em 2021? Vamos usar só este ano. Quantos planos fizemos e nós desistimos dos planos? Quantos projetos nós começamos em 2021 e nós paramos no meio do caminho? Há uma série de projetos que eu tenho idealizado e preparado e formado na minha empresa, né? Quantas coisas eu estabeleci no começo do ano e muitas delas eu não dei continuidade. Eu não vou falar de você, eu vou falar de mim, ok? Há uma série de coisas, claro que tínhamos planos, mas tivemos que mudar um pouquinho a trajetória de acordo com a necessidade da pandemia. Mas muitas coisas, talvez eu não tenha sido tão resiliente e desistir no meio do caminho. Claro que os projetos continuam, nós vamos recolocá-lo, né, para 2022, mas colocar diante de Deus os projetos. Muitos projetos não acontecem porque nós não colocamos diante do Eterno. Muitas coisas na nossa vida não prospera, não acontece porque é algo que saiu só da minha cabeça e que Deus não está nesse negócio. E eu sempre me lembro, quando falo de planejar, quando eu pego meus planos e metas, vou estabelecer, eu lembro do Bispo Wesley, vou contar mais uma vez, talvez alguém não tenha ouvido, mas eu lembro, mais de 10 anos atrás, eu tinha um plano, um projeto, né, de um negócio, e o Bispo Wesley veio aqui em Mococa, hoje ele está nos Estados Unidos, ele veio, e nós saímos para jantar, e uma coisa que eu não posso perder a oportunidade, quando tem um homem, né, que é visionário, o homem tem unção, tem graça, sabedoria, né? Eu falei, bispo, vamos jantar? Eu quero pagar um jantar para o senhor, né? Na verdade eu queria estar com ele, né? Ouvi-lo, Daniel. E nós sentamos e eu contei meu projeto, bispo, né? Ele era um empreendedor também, falou, eu estou com um projeto assim, tal, contei, né, qual era o meu plano, a minha estratégia e tal. Ele falou, cara, que lindo, maravilhoso. Ele disse, aonde que Deus entra nesse projeto? Aí foi eu fiquei sem resposta. Falei, olha, não, se Deus quiser vai dar certo. Não é isso que eu estou te perguntando. Essa historinha que Deus quiser, isso é chavão, né? Você precisa entender que um plano, a grandeza do plano e o sucesso do plano está exatamente enquanto Deus faz parte dele. Eu falei, uau, nunca mais esqueci. Então, queridos, você naturalmente está fazendo planos, eu também estou com planos para 2022, na minha vida, na minha casa, né, na minha saúde, eu preciso caminhar, preciso fazer alguma coisa, a vida sedentária, né, e eu estou com planos na empresa, outros negócios, enfim, como você, tem planos, mas o coração do homem faz planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor, da sua palavra. Então, nós precisamos aprender que planos precisam estar direcionados com o propósito de Deus. Propósito de vida e propósito de Deus precisa estar alinhados os dois. Amém, gente? Amém. Então, esse homem respeitado, honrado, faz uma oração. E é interessante que Jabez, se você ver o texto, ele é um homem de dores. A mãe colocou Jabez porque ela teve muitas dores para que ele nascesse. Então, Jabez significa sofrimento, dores. Esse é o nome que ele carregava sobre ele. Um homem que tinha o significado de sofrimento, de dor, de peso. Um homem que tinha tudo para dar errado na vida. Um homem que tinha tudo para desistir da vida. Um homem que não tinha, no seu nome carregava um peso muito grande. E acredito que ele devia ter sido zombado, muita bullying talvez fizeram com o nome dele, mas esse era o nome dele. Mas ele buscou a Deus ao invés de murmurar, de reclamar, de falar que não tem jeito. Sabe aquela história? Quantas vezes talvez já falamos, isso não tem jeito, não tem como, eu vou desistir, eu não consigo. Não, essa palavra nós temos que riscar do nosso vocabulário. Cíntia, eu não consigo, não existe. Nós precisamos arrancar isso de nós, que isto é uma muleta que nós estamos carregando. Não, eu posso e eu consigo, em nome de Jesus, todas as coisas.
Em nome dele nós podemos todas as coisas, porque tudo é possível ao que crer. Isso não é uma palavra de homem, é a palavra de Deus. Isso não é autoajuda, isso é palavra de Deus. Tudo eu posso naquele que me fortalece. Isso é palavra de Deus que está dizendo. Então, não tem jeito, eu não consigo, é do homem natural. O homem espiritual não pode aceitar isso. Opa, saiu um amém aqui. Então é importante isso. E quando ele então inicia esses 4 pontos, eu quero rapidamente citar os quatro pontos da oração. Em cada uma delas ele coloca uma ênfase, em cada uma, nesta oração, nos 4 pontos. Importante uma oração sincera, verdadeira, uma oração não preparada, uma oração intelectual, uma oração para chamar a atenção. Não, é uma oração não para chamar a atenção de homens, mas para chamar a atenção de Deus. E ele começa a oração dizendo: ó Deus, tipo, ó Senhor, se rendendo a Ele: ó Deus, abençoa-me. Tem uma versão que diz: quanto eu desejo que o Senhor me abençoe. Ou seja, seria bom que o Senhor me abençoasse. Como eu gostaria, eu preciso que o Senhor me abençoe. Quando eu clamo a bênção de Deus, eu estou naturalmente pedindo que Deus ceda uma ação sobrenatural na minha vida. Quando eu estou clamando a bênção de Deus, eu estou declarando no mundo espiritual para que Deus ceda e mova o sobrenatural na minha vida. Porque o natural nós precisamos agir e fazer. Não é isso? 100% nós, 100% Deus. Nós não podemos responsabilizar Deus pelo natural, e sim pelo sobrenatural. E quando eu falo: Deus, me abençoe, Senhor, eu estou dizendo no mundo espiritual que ceda a resistência no mundo espiritual para que o sobrenatural haja na minha vida. Quando eu clamo a Deus para me abençoar, eu estou dizendo: olha, toda resistência nas regiões celestiais, a bênção de Deus vai superar, vai rasgar os céus para que Deus possa me abençoar. E assim Ele age. Ó Deus, abençoa-me. A certeza de que Deus pode fazer mais do que aquilo que eu possa pensar ou imaginar, não é isso? Deus pode fazer muito além do que você possa pensar ou imaginar, pelo poder de Deus que opera em nós. É o poder de Deus agindo, e para que o poder de Deus haja, eu preciso agir na terra. O que liga na terra, liga nos céus, não é isso? O texto diz: não é o que liga no céu, liga na terra, não. O que liga na terra, liga no céu. Quando há um clamor sincero no céu, quando um homem como esse diz: ó Deus, abençoa-me, ele está rasgando o céu, para que o sobrenatural venha agir, em nome de Jesus. Então, segundo ponto, ele diz: dá-me muitas terras. Outras versões diz: Deus, alargue as minhas fronteiras, que expande os meus territórios, expande a minha visão. Deus, a minha visão está míope, eu preciso enxergar, me dá visões, Deus. Nós precisamos entender isso, querido, que existe um limite natural do homem. Nós somos naturais e limitados. O mundo natural é limitado diante do sobrenatural de Deus. Então Deus, alargue as minhas fronteiras, ou seja, abra os meus olhos, me mostre para que eu possa enxergar o que as pessoas não estão enxergando. Este é Jabez, um homem que estava disposto a novos desafios, a largar fronteiras, a aumentar territórios. Dá trabalho, querido, dá trabalho. Quando Deus diz para o povo de Israel: ei, há uma terra da promessa, terra que emana leite e mel, vamos alargar as fronteiras, não é isso? Deus havia dado uma promessa para o povo que sai escravo do Egito,
para que eles atravessassem o Mar Vermelho e entrassem pelo deserto afora e pudessem conquistar a terra de Canaã. A terra que mana leite e mel. Inclusive comprovaram que realmente a terra que Deus falou era exatamente como Ele falou. Espiaram a terra, trazem um relatório para Moisés, dizendo que não era possível tomar posse da terra. Sabe por quê, querido? Porque eles queriam alcançar a terra, mas não tinham disposição para alcançá-la. Ou seja, querendo que Deus faça o natural, Deus vai fazer o sobrenatural na sua vida. O que você está programando para conquistar 2022 vai precisar de suor, sangue, trabalho, dedicação, superação, energia, tudo quanto necessário para que você possa romper e alcançar novos territórios. Certa vez um rapaz, não muito tempo, o negócio dele começou a dar muito certo, né? E aí então ele começou a expandir, saiu de um lugar pequeno, aí para um lugar um pouco maior, e ele diz: olha, está pequeno, precisa ampliar, mas puxa, mas como é que eu faço e tal, e a disposição dele é grande, mas o medo também. Falei: querido, Deus está largando as suas fronteiras, você está preparado para isso? Quando nós olhamos aqui para Jabez, fica claro que ele clama a Deus para que o abençoe, e ele tem certeza que o natural ele está disposto a fazer, porque muitas coisas, e o que você vai colocar em 2022, cuidado o que você vai colocar, porque você está disposto a fazer o que você está colocando lá para fazer? Porque Deus vai fazer sobrenatural, o natural nós vamos ter que fazer. Está disposto ou não? Amém? Glória a Deus. Então, fronteiras, expandir no território, levantar sua tampa aí para que você possa alcançar lugares altos. Então, a nossa fronteira é o nosso estado atual. Se eu quero alargar as fronteiras, eu vou ter que entrar, né, muitas vezes num território desconhecido. Eu preciso entender, eu preciso conhecer, eu preciso buscar informação, conhecimento, planejamento para isso. Então, quando eu estou alargando a fronteira, eu estou dando um passo além, e eu preciso estar preparado para isso. É o que exatamente Jabez estava. E as fronteiras, elas são as nossas margens de limite. Ou seja, eu quero aumentar o meu limite, a minha margem, eu preciso estar preparado para isso, ou então tenho que me preparar para alcançar lugares altos, fronteiras, aumentar minhas fronteiras. Então o que nós aprendemos aqui? Ele está pedindo a Deus que remova os limitadores que ele está vivendo e abra novas oportunidades. Amém, gente? Deus, eu estou limitado aqui, eu acredito que eu posso um pouco mais. Deus, eu quero levantar a minha tampa. Deus, age na minha vida, remova os meus limitadores, porque eu quero novas oportunidades. Quem pede para largar a fronteira, porque está disposto a novas oportunidades, novos desafios. Amém, gente? Vocês estão aí, né? Que bom. Interessante isso. Então as pessoas têm costume, né, de querer nos limitar, de querer nos impedir, né? Vê o que você está falando aí, olha o que você está ouvindo, né? Que você pensa que você é. Você não era ninguém, você não sabe nada, né? Você não tem capacidade, olha quem você é, o que você está pensando, está sonhando muito. Cuidado com os limitadores que muitas vezes vêm diante de nós. Pessoas que às vezes não têm a coragem que você tem e põem um limite na sua vida. Não é isso? José é um desses, né? Sonhou, imaginou, e Deus mostrou, e os irmãos não enxergaram isso, até o ponto de querer matá-lo. Cuidado para quem você conta os seus planos e metas, seus sonhos. Não conte para qualquer pessoa os seus sonhos, seus planos, suas metas para 2022, porque se a tampa dele for baixa, ele vai falar assim: ei Daniel, você está maluco? O que é isso, cara? Você está sonhando isso? Você não pode, você não alcança, você não tem... Não, eu posso, eu vou alcançar, estou me preparando para isso, em nome de Jesus, querido. Então cuidado. Você pensa o quê? Você não tem estudo, você não tem capacidade,
estou me preparando para isso e eu vou alcançar lugares altos. E fala para ele, me espera no topo, que eu vou estar lá, não sei você, mas eu estarei no topo. Diz isso para ele. Seja ousado, e determinado também, né? Em nome de Jesus. O outro ponto que ele diz, terceiro ponto que ele diz, que seja comigo a sua mão. Uau! Que o Senhor possa me guardar, fica comigo, Deus. E a mão de Deus representa poder de Deus, presença de Deus, provisão de Deus. Pense, querido, qual área da sua vida você precisa o toque da mão de Deus? Qual área da sua vida você precisa que Deus toque, para que Deus possa te fortalecer nessa área, para que Deus possa te dar clareza nessa área, para que Deus possa quebrar os limitantes dessa área na sua vida? Qual área que você tem mais limite? Qual área que impede você de avançar? É tempo de clamar a Deus como Jabez, com determinação, com ousadia, orando, sabendo o que Ele quer, orando, sendo determinante a oração dele diante de Deus. Coloca a necessidade de ser abençoado, de ser cuidado, ele pede que o Senhor o abençoe, que abra, que alargue as suas fronteiras, que remova os seus limites, que Deus expanda ainda mais as suas fronteiras, que ele possa avançar, e vamos avançar pela fé, conduzidos pela palavra de Deus, com perseverança. E depois, Deus, a tua mão seja comigo, como diz também Isaías, capítulo 59, versículo 1, diz, a mão de Deus está estendida, para te abençoar, querido, para te curar, para te fortalecer, assim diz a palavra, a mão de Deus está para te abençoar, a mão, o poder de Deus e a bênção de Deus, querido, a bênção de Deus que move o mundo sobrenatural. Eu creio, você crê ou não? Mão seja comigo. Pense então a área que você precisa da mão de Deus. E o quarto e último ponto, que me preserve do mal, que me livre do mal, de tudo que me possa causar dor, que o mal que venha sobre mim não me atinja, maldição sem causa não a me atinge. O Senhor diz na oração sacerdotal ao Pai, dizendo, Senhor, não nos tire do mundo, mas afaste do mal. Então, sempre orando a Deus, declarando a palavra de Deus na sua vida, na sua família. Esta é a nossa oração. Então, me livra do mal, porque nós sabemos o diabo, nosso adversário, anda ao nosso derredor, se fazendo de leão, querendo se parecer como um leão, mas ele não é. Ao nosso derredor, porque ao nosso redor tem anjos de Deus nos guardando, amém? Ao nosso derredor, querendo achar uma brecha para destruir, matar, roubar e destruir. Esse é o papel dele, matar os seus sonhos, roubar a sua vida, destruir o projeto que Deus tem na sua vida. Não aceite isso em nome de Jesus, porque Jesus veio para dar vida e vida abundante, Então, querido, muito cuidado. E ele orou pedindo a bênção de Deus, em uma posição de força, seu coração estava limpo, sua alma estava livre das mágoas, da amargura, da raiva. De uma forma clara e específica, ele ousa a falar com Deus. O nome dele, o peso, não foi limitador na vida de Jabez. Ele venceu as dores, venceu o medo, venceu a rejeição, venceu a dor, a morte, e assim Deus abençoou Jabez. Eu preciso encerrar. Coloque a mão no seu coração, por favor. É a sua vida, querido, é você e Deus. Feche seus olhos. Pense qual a oração que você tem feito, qual o seu tipo de oração, como que você tem se apresentado diante de Deus. Uma oração de lamúria, uma oração de dor, de lamento, querendo que Deus tenha dó de você, querendo que Deus chore, até eu vou mover o coração para ele chorar. Ei, Deus já nos abençoou com toda sorte de bênção nas regiões celestiais.
Então a bênção foi declarada, a palavra foi anunciada, e a palavra não volta vazia, até porque a palavra é que liberta, querido. Em nome de Jesus, ele orou, né, diante de uma posição, se posicionou diante de Deus, ele declarou exatamente de uma ordem de oração fantástica. Primeiro ele clama a bênção de Deus, nós não somos nada sem a bênção de Deus, e aí então ele pede que Deus aumente as suas fronteiras, ele estava preparado para ampliar as suas fronteiras, e assim então ele pede para que a mão de Deus era sobre ele, a mão de Deus é poder de Deus, é cuidar de Deus, querido, é presença de Deus sobre ele, e assim ele o faz, e assim ele clama que o mal não lhe atinja. Por isso, querido, esta oração foi ouvida por Deus. E saiba que o perdão é uma das condições bíblicas para que as nossas orações sejam respondidas. Muitas das nossas orações não são respondidas, porque nós não conseguimos tirar a mágoa, o ressentimento, a rejeição, a dor de dentro de nós. É hoje que você vai mudar o seu nível de oração. Nós não estamos falando de uma oração do Pai Nosso, que é um modelo que Deus nos ensinou, ou qualquer outro tipo de oração. Não, nós estamos falando de uma oração que sai do profundo do coração, profundo da alma. É esta oração que você precisa fazer ainda hoje, uma oração onde sai das suas entranhas, com uma sinceridade dentro de você, grande, mas que você saiba que uma oração a Deus precisa de determinação sua, para que Ele possa agir. E Jabez estava pronto, determinado, tudo que ele pediu estava preparado para receber. Muitas coisas nós não recebemos de Deus, porque não estamos preparados para recebê-las. Pedimos coisas que nós não estamos prontos para receber. Pense nisso. Libere, a Bíblia diz: se nós não perdoarmos, não seremos perdoados. Se nós não perdoarmos, nós não vamos receber o perdão de Deus. E se eu não recebo perdão, eu não recebo resposta da minha oração. Quem sabe ainda esse ano você pode liberar a vida de alguém que você vem o ano todo arrastando a dor, o ódio, a mágoa, o ressentimento, eu não sei, é você e Deus. Querido, Jabez, né, tinha facilidade de perdoar, me parece. Ele não ficou preso no passado, ele liberou, ele avançou para as novas oportunidades, ele deu crédito à promessa do Senhor. Ele era descendente de Abraão, tinha a bênção da vida, a longevidade, a prosperidade, por isso buscou a bênção dele para o crescimento e prosperidade. Não abra mão, querido, não abra mão de tudo que Deus tem para a sua vida, mas saiba que nós precisamos saber o que estamos pedindo para Deus, e prontos para agir diante do que nós pedimos a Ele. Pedir e dar-se-vos-á, medida recalcada, sacudida e transbordante, diz a Bíblia. Ei, você está preparado para essa medida? Está pronto para receber essa medida? Muitas coisas não recebemos porque nós não estamos preparados para receber essa medida. A medida de Deus sempre é muito maior do que aquilo que nós pedimos. Deus é Deus, querido. Em Cristo Jesus nós temos o direito de receber a bênção de Abraão pela fé em Cristo Jesus. Em Cristo nós temos direito. O mundo espiritual tem que entender isso. Você precisa declarar, né? Gálatas capítulo 3 fala sobre isso. Gálatas 3,14 diz que em Cristo Jesus temos o direito de receber das bênçãos de Abraão pela nossa fé em Cristo Jesus. É direito nosso, é nossa herança. Não abra mão do direito e da herança que você tem em Deus. Todo filho tem direito à herança, e se você é filho de Deus, não abra mão daquilo que Deus tem para a sua vida. Comece a declarar no mundo espiritual: eu tenho direito, Deus me deu, eu tenho direito de receber as promessas na minha vida. É por direito, porque eu sou filho, pelo poder do sangue do Cordeiro na minha vida. Nós precisamos aprender a orar, e para isso precisamos clamar ao Espírito Santo que nos ensine a orar,
a clamar, a suplicar, e com ações de graça, é o que diz o apóstolo Paulo. Não andeis ansiosos por coisa alguma, antes apresentai-vos a Deus, em oração, em súplica e ações de graça, assim ele diz. E assim deve ser. Apresente a Deus, mas tudo que você colocar diante de Deus, esteja preparado para agir, porque senão você não vai receber. E esteja pronto para perdoar, senão não será perdoado. Assim diz a palavra do Senhor. A oração é uma arma poderosa para vencermos as adversidades, os problemas, os limites da vida. Deus atende a oração, querido. Uma oração sincera, verdadeira, determinante, como Jabez. E que a partir de hoje você comece a estar mais atento e mais seletivo nas palavras que você fala com o Criador. Comece a clamar, como Romanos diz no capítulo 8, que nós devemos clamar ao Espírito Santo, que nos ensine a orar, com gemidos, com prantos diante de Deus, porque Ele é o que pode fazer o sobrenatural, ninguém mais. Eu quero orar pela sua vida, você que está aqui, você que está nos assistindo. Pai, em nome de Jesus, a oração de Jabez eu declaro sobre os teus filhos, que o Senhor venha, Pai, com poder e graça. Ó Deus, ó Senhor, ó Deus poderoso, nós clamamos, Senhor, nos abençoe, abençoe cada um dos teus filhos, alargue as suas fronteiras, as suas visões, ó Pai, amplitude, ó Deus, sobre eles, que eleve, ó Deus, a tampa da vida emocional, espiritual. Ó Deus, alargue essas fronteiras, Pai. Fica com cada um de nós, livra-nos do mal, Senhor, para que nada nos cause dor. E que assim, Senhor, pela misericórdia do Senhor, atenda a nossa oração, em nome de Jesus. Amém, querido? Amém. Glória a Deus. Eu quero me despedir de você que está na sua casa. Deus te abençoe e te proteja. Até breve.